Fala galera, Padrão Ouro! Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo, gravando um vídeo aqui no improviso, né? Não tem ainda cenário, não tem nada, ainda não tô com o microfone aqui ajustado corretamente. Tentei botar aqui esse lapela, mas ele não ficava numa posição legal para poder falar. Tem um outro lapela, só que eu tenho que achar onde é que ele tá. Esse vídeo de hoje é pra gente comentar sobre uma oportunidade que eu tive de trabalhar e fazer um plantão no Réveillon, dia 31 de dezembro, aqui na Orla de Copacabana, especificamente, né, postos de saúde montados para o evento, né, da queima de fogos na praia, coisa que é muito movimentada. Então vou passar para vocês aqui um pouquinho de como é que foi essa minha experiência, certo? Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Pessoal, antes de começar a relatar essa experiência, se você gosta do meu trabalho, se você gosta que eu tenha voltado a gravar os vídeos, curte o canal para dar aquela moral. Curte o vídeo aí, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações. Estou tentando fazer os vídeos aí com mais frequência e cada vez mais voltar a postar aí bastante ao longo das semanas. Tentar voltar aí a média, eu vou aos poucos, né? Mas se eu conseguir voltar aí a média de 4 vídeos por semana, vai ficar padrão ouro demais. E deixa um comentário aí, deixa um alô, que aí já ajuda no algoritmo do canal. Bom, vamos lá. Então let's bora. Galera, esse plantão, né, foi uma indicação, a minha chefe lá da UPA da Rocinha que me indicou para pegar esse plantão. E aí inicialmente, né, eu fui porque financeiramente era muito vantajoso, né, tava pagando bem. Ah, bem quanto? Eu não tenho problema nenhum de falar aqui não para vocês, né? Então, para os profissionais médicos, né, o valor pago R$ 2.600 líquido. Um plantão que o posto de saúde abre às 7, a gente tem que chegar lá mais 5h30 e fecha, e não tem muita hora para fechar, mas a previsão é de fechar umas 5 da manhã, que foi a hora que acabou fechando lá, porque já não tinha mais quase ninguém na entrada, e aí o posto fechou, porque também foi embora a bombeira, foi embora a polícia, aí o posto de saúde fechou, né? Então é um valor aí, porra, bom pra caramba, ainda mais tratando de Rio de Janeiro, que paga muito mal aqui os profissionais de saúde em geral. Bom, então eu fui pro plantão esperando o pior, né, esperando o caos, porque se não fosse tão caótico, né, quando você espera o pior, galera, o que vier é lucro. Então assim, eu fui esperando realmente, cara, caos total, intubação, tiro, PCR, eu fui esperando, cara, vida louca. E assim, foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Assim, tudo bem que eu também fui esperando o pior, que eu não sabia como é que era a estrutura do posto de saúde, eu não sabia como é que era a equipe do posto, e não sabia nada, né? Então eu fui botando a cara ali na cara e na coragem, no escuro total, às cegas. Bom, quando eu cheguei lá, o que acontece? São 5, para esse evento do Réveillon, né, são 5 postos de saúde espalhados ali na praia de Copacabana, né? O posto que eu fiquei, ele ficava bem na zona quente, eram 2 postos na zona quente, né? Um posto que ficava bem do lado do palco, que não era o meu, e um posto mais para a esquerda, que era o meu, então eu ficava bem próximo do palco, né? Da onde eu tava ali, se eu ficasse na frente do posto, eu via o palco lá do Réveillon. E pô, quando eu cheguei lá, o posto tinha mais ou menos o que ali? 60 metros quadrados, né? Era bem grande até. Um monte de cadeira específica para o paciente descansar com aquele suporte, né, de soro. Na parte lateral assim do espaço do posto, várias macas, né, para colocar paciente que precisa ficar deitado. Na frente assim algumas mesas onde tinha o pessoal que fazia o acolhimento inicial dos pacientes, já passava na triagem. Não tinha nem muita triagem, na verdade, porque assim, se entrasse mais grave já ia logo ou para cadeira ou para maca,
mas o paciente fazia o cadastro, o médico já puxava um para atender. Tinham 10 médicos, né, em cada posto, sendo que obrigatoriamente tem que ter um pediatra ou uma pediatra, um ortopedista, 2 cirurgiões gerais. Lá no meu tinha um cirurgião plástico que também era geral e o outro cirurgião geral, e o resto clínico, né, que eu estava também nesse bolo aí. Mais profundo do posto tinha ali duas macas, né, uma maca com ventilador, a outra maca com o carrinho de parada ali já, o desfibrilador, e na frente ali do posto, de cada posto você tinha ali 5 a 6 ambulâncias para sair, todas com médico. Então ambulância avançada, né? Tinha ambulância avançada para sair, isso é bem interessante. Então tinha uma estrutura legal, cara. Atrás do posto tinha os banheiros, banheiro químico, a geladeira com água ali à vontade pra gente, e a gente recebeu também 3 lanches ao longo do plantão. Então assim, quando eu cheguei, eu já fiquei surpreso positivamente com a estrutura. Falei, caramba, maneiro, né? Então vai dar para trabalhar com tranquilidade. E também, assim, eu não contei direito, mas deviam ter ali uns 15 técnicos e enfermeiros. Talvez tivessem ali 3 enfermeiros e 12 técnicos, mais ou menos nessa proporção aí. Mas assim, tranquilo de trabalhar, suporte total, a galera muito solícita, porra, ninguém de corpo mole, porque não tinha nem como fazer corpo mole, porque um chefe lá, né, ficava um médico-chefe da prefeitura que ficava vendo os casos, né, ali, conversando com cada médico se tinha que regular ou não, né? Regular, quando eu digo, já transferir para um outro hospital. Transferência, quando saía super rápida. Então, primeira coisa em relação à estrutura em si, cara, não foi perrengue nenhum, pelo contrário, foi assim, porra, top de linha mesmo. Pô, qualquer um que precisasse lá, local, gringo, turista, assim, atendimento na velocidade, no suporte total. A única questão é o seguinte, não dá para você deixar o paciente ali muito tempo em observação, porque a rotatividade e o volume de atendimento é muito alto. Então, se você já tem condição de liberar o paciente, a gente libera. Se tiver uma necessidade do paciente ficar em observação ou investigar um pouco mais, transfere, porque ali também é uma questão de emergência, diagnóstico sindrômico, estabilizar o paciente. Você não vai ficar ali tentando também buscar a causa do que aconteceu de problema, caso você não saiba, né? Bom, e em relação aos casos, né? Cara, teve mais ou menos ali alguns casos, algumas ondas, né, de tipos de casos que foram bem marcantes, pelo menos no meu posto, né? No início da noite até a virada, tava vindo muitas pessoas assim, curioso isso, né? Mas com crise de ansiedade, pessoas que não estavam acostumadas com a muvuca, a movimentação, a loucura que né, o Réveillon Copacabana. Aliás, se você pretende vir para Copacabana no Réveillon, eu não recomendo, cara, na moral. Não, a galera não tem noção do que é Rio de Janeiro, não, mano. A galera não tinha noção do perigo, sem sacanagem. Cara, eu olhava assim, eu falava, cara, porra, gente de Minas do Sul, porra, a mãe vindo com a filha assim de 10, 12 anos, no meio da praia, lá do lado do palco, mas não sabe o que é o Rio de Janeiro, cara. Ucrânia, porra, Ucrânia é brincadeira, Rio de Janeiro, vida é louca, filho. Sarajevo é brincadeira, que é o Rio de Janeiro, já dizia 021, a música do Planet Ramp. Cara, então, por exemplo, a pessoa não estava acostumada com muvuca, ia pro meio da muvuca, aí chegava lá, porra, via assalto, via arrastão, via porrada, via garrafada, entrava em pânico, é óbvio que vai entrar em pânico. Aí chegava lá, cara, pessoa com pressão lá. Teve uma garota, cara, que ela chegou a ter uma síndrome conversiva, né, que ficou com as mãos assim meio que atrofiadas, não conseguia falar, os amigos desesperados. Eu falei, calma, isso é uma crise de ansiedade e tal, não sei o que. E aí o que acontece? A gente tinha que acalmar a pessoa, com base assim, água, conversa. Não precisa chegar lá e, porra,
chumbar um diazepam. Eu não tinha como, porque senão a pessoa ia chapar lá no posto e eu ia ficar ocupando um leito, a não ser que realmente tivesse necessidade. Se a pessoa não aconteceu isso lá, mas se o paciente não acalmasse de jeito nenhum, entendeu? Aí a gente tinha que fazer um diazepínico e tal, mas não foi a ocasião. Com base na conversa, água, deixar a pessoa ali um tempo quietinha ali no posto, os pacientes voltaram ali a ficar na normalidade. Então foi curioso, no início muita crise de pânico, aí pressão alta, pela ansiedade, taquicardia, pela ansiedade, a gente trabalhava nessa questão aí sintomática, né? Medicamento para pressão, medicamento para taquicardia. No início assim, cara, teve gente que queimou largada, né? Chegou lá doidão, já chegou na intoxicação alcoólica, aí hidratação, glicose venosa, se estivesse vomitando, antiemético, estabilizava um pouco, já melhorava ali o nível de consciência, que se não estivesse sozinho, né, chamava ali o acompanhante, o amigo, a amiga e liberava, né? Teve situações, tá, de menores de idade que realmente ali entraram praticamente em coma alcoólico, ou então ficaram bem mal até o ponto de ter hipotermia. A gente fazia ali, embalava ali com uma manta ali, um cobertor específico para aquecer, hidratava bem, até hidratamos um pouco com soro mais aquecido. E aí nesse caso foi uma menina sem documento, ela só falou que ela só conseguiu falar a idade, né? Mas assim, muito rebaixada, depois melhorou um pouco, ficou vigil, mas quase sem responder direito. O garoto que estava com ela não tinha documento dela, falou que ela era amiga de uma amiga, acho que doutora requisita. Aí o que a gente fez, cara? A gente teve que transferir a paciente para um hospital, que não tinha responsável, não tinha nada, e acionar conselho tutelar. Foi o que a gente fez lá. Até a recomendação do médico-chefe lá, porque você não vai deixar uma pessoa numa situação ali de fragilidade na rua, né, sem responsável, sem nada, menor de idade, né? Então teve duas situações dessa, tá? Para passar para vocês ali. E aí quando chegou ali mais próximo de meia-noite, mais ou menos umas 10 para frente, aí começou a pipocar, galera, trauma, né? Garrafada, facada, tudo resultante de tentativa de assalto. Assim, muito. O top 1 do plantão foi trauma, sutura pra caramba. Ainda bem que não teve nenhuma situação assim grave de perfuração abdominal. Teve um rapaz lá que ele foi a pessoa que foi assaltar, mas o indivíduo que ele foi assaltar reagiu, estava até lá na porta com a polícia, reagiu com uma garrafa, pegou aqui no rapaz, deu sorte, né? Porque assim, quase que pegou na carótida ali, o cara ia ter uma hemorragia bizarra e talvez viesse a óbito, né? Não pegou não, deu sorte. Um outro lá, mesma coisa, foi tentar assaltar, reação, garrafada, fez um corte aqui, cara, sinistro, quase que pegou a musculatura ali da face, mas aí o cirurgião ali, chefe lá do nosso posto, que é cirurgião plástico, já fez ali a sutura. Porra, deu sorte também que pegou um cirurgião plástico para fazer a sutura, porque ficou assim, a sutura ficou padrão ouro pra caramba. Mas eu suturei muito. Teve situação de um polonês lá, recebeu 2 cortes na cabeça porque tacaram uma garrafa pra cima. É foda, cara. Então assim, porra, não venha passar Réveillon Copacabana. Se você vier, cara, fica num restaurante, treina na tranquilidade, assiste os seus fogos, não vá pra muvuca, não vá. Ou então, porra, fica num apartamento, aluga lá um Airbnb, fica da janela, vê lá os fogos, curte ali, mas não saia pra muvuca, pelo amor de Deus, pelo amor do Deus do plantão, não faça isso. E aí, cara, essa parada de garrafada, facada, ficou ali de 10 da noite até umas 2 da manhã, direto. Eu fiz umas, cara, sei lá, acho que umas 7 suturas, e sutura pra caramba ali rolando, né? Então é uma coisa que eu já sabia que ia precisar.
Não teve nenhum paciente que teve que ser entubado, não teve nenhuma drenagem torácica, não teve nenhuma PCR no meu posto, tá? E no final do plantão, né, foi a outra onda de atendimentos, que aí já foi a galera chapadaça, né? Aí já foi só galera chapada, só intoxicação alcoólica, loló, não teve nenhuma intoxicação por cocaína, foi tudo álcool, vomitando, e porra. Aí foi tratamento padrão, né? Hidratação venosa, antiemético, quando eu tinha dor abdominal, antiespasmódico, né? Scopolamina, iosina, com dipirona, famoso Buscopan composto. Hidratação, soro glicosado, estabelecemos o paciente e liberamos. Então teve 2 casos de menores de idade que a gente fez a transferência, e teve um caso que até foi eu que atendi, que foi um caso ali que não tinha muito a ver com o contexto de festa, né? Foi um caso assim, clínico total de livro. Foi uma senhorinha com enfisema, senhora de Guarulhos, com enfisema pulmonar, que veio com uma crise de broncoespasmo, né, severa, chegou trazida pelo neto, sem conseguir falar. À primeira vista parecia que a paciente estava tendo um AVC, porque ela não estava conseguindo falar, mas aí assim que ela chegou, ela estava fraca também, mas assim que ela chegou, que a gente botou o oxímetro e monitorizamos o paciente com a frequência 130, frequência cardíaca 130, em ar ambiente saturando a 67. Aí eu estava com o esteto já, fui auscultar o pulmão, murmúrio vesicular abolido, não ouvia nada. Eu falei, cara, isso aí é crise de broncoespasmo. Crise de broncoespasmo, a velhinha já estava uma cianose periférica ali. Eu falei, cara, aí chamei o enfermeiro. Foi até engraçado, porque o enfermeiro que estava lá, eu fui acadêmico dele, que trabalhava na sala vermelha e sala amarela do Salgado Filho, enfermeiro Clebson, porra, padrão total. Eu falei, aí 6 puff de salbutamol, entrou uma hidrocortisona venosa, cara, quando fez o salbutamol, pá, o pulmão da vovó já abriu. Aí ela já começou a falar, já comecei a escutar os sibilos. Então assim, não tava tão fechado a via aérea que ela não estava nem sibilando, né? Então isso aí é uma dica padrão ouro para vocês quando estiver em cima, diante de uma crise de broncoespasmo severa. Porque não espere sibilo numa crise severa, ela vai estar tão fechada que não vai estar passando nada. E aí a gente fez 3 sessões de salbutamol, né, broncodilatador, agonista adrenérgico, faz uma dilatação da musculatura, relaxa a musculatura lisa dos brônquios, né? E aí faz uma broncodilatação. Na primeira sessão ali de salbutamol, cara, ela já começou a falar. E aí depois da segunda ela começou a trocar ideia, a filha veio desesperada, a filha quase passou pior do que ela. Eu falei, calma, não sei o que. Só que aí o que acontece? Essa senhora a gente achou prudente também transferir para um hospital, porque você tem uma exacerbação de DPOC, você tem que investigar as possíveis causas, né? Aí vai cair primeiro em quê? Infecção, né? Pneumonia e por aí vai. Então a gente achou prudente, até porque ela ficou muito mal, ela achou uma crise muito grave. Não dá para mandar essa vozinha de volta para casa, né? Então ali tranquilizei a família, a filha depois foi com ela transferida, né? Então esse foi um caso clínico mesmo, não teve nada a ver com assalto, com crise de ansiedade. Talvez uma crise de ansiedade possa ter exacerbado o broncoespasmo, né? Mas ali foi um caso clínico mesmo. Então foi interessante, porque destoou ali do padrão que a gente viu ali nesse plantão, certo? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o relato para vocês aí do plantão no Réveillon em Copacabana. Segue aquela minha recomendação, padrão ouro, cara, se vier pra cá, não vai pra muvuca, pelo amor de Deus, tenha noção do perigo, tenha amor à vida, beleza? É isso aí, rapaziada, espero que tenham gostado, vejo vocês nos próximos vídeos, tudo de bom, feliz 2023, tchau!